pediram e eu vim atender. Na verdade, a Pamela pediu e eu vim atender. A Pamela me deu uma sugestão de vídeo, o que fazer com o primeiro salário. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. E aí, gente, como é que vocês estão? Pra quem tá chegando aqui agora, esse aqui é o Pé de Meia, eu sou a Bia Moraes, aqui a gente fala sobre finanças pessoais, investimentos, tudo que te possa ser útil pra ficar mais próximo a cada vídeo da sua liberdade financeira, atingir uma tranquilidade financeira. Então seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal. E, gente, eu adorei isso porque eu tô sempre de olho nos comentários por aqui, sempre buscando entender o que vocês estão achando do conteúdo, e eu amo quando vocês me sugerem vídeos. Então façam mais isso, aproveitem, desçam aqui a tela do YouTube, escreve aqui um comentário, me dá uma sugestão de vídeo que eu vou amar e com certeza eu vou adquirir a sugestão e vou gravar pra vocês. Mas bom, indo direto ao assunto, eu adorei, na verdade, essa sugestão porque é um vídeo que eu tenho até muito o que falar, porque a minha história com os investimentos começou justamente quando eu recebi o meu primeiro salário. Eu já contei a minha história aqui no canal e vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo onde eu conto um pouco da minha história e eu falo sobre isso. Mas, resumidamente, eu comecei a investir assim que eu recebi o meu primeiro salário. Meu primeiro salário, ele foi muito emblemático, eu tenho muitas lembranças desse momento, porque foi quando eu comecei a investir. E eu lembro até hoje uma coisa que eu comprei com o meu primeiro salário, que eu queria há tempos, e eu usei meu primeiro salário pra comprar. Então eu acho que isso diz muito até sobre mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito planejada e desde o meu primeiro salário eu uso meu dinheiro com muito planejamento, muita responsabilidade, prezo muito pela organização do meu orçamento, digamos. Então, desde o meu primeiro salário, eu uso ele com muita consciência. Então agora eu vou falar pra vocês o que eu fiz com o meu primeiro salário e o que eu faria hoje, né, no cenário atual, no momento atual, o que eu faria se eu recebesse hoje meu primeiro salário. Bom, gente, seguinte, eu comecei a investir por influência do meu pai. O meu pai já investia na época que eu recebi o meu primeiro salário, e aí ele desde sempre conversou muito comigo e com meu irmão sobre dinheiro e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, sempre tive muitos objetivos e sonhos, meu pai sabe disso. Então quando eu recebi o meu primeiro salário, ele me instruiu e me sugeriu que eu começasse a investir. Eu lembro que logo no meu primeiro salário, se eu não me engano, eu tenho esse valor, inclusive eu acho que no outro vídeo eu pesquisei, eu relembrei esse valor e citei no outro vídeo. Mas, se eu não me engano, eu investi 130 e poucos reais num fundo de renda fixa, posso estar enganada, mas eu posso resgatar isso de novo pra trazer aqui pra vocês. Eu usei justamente pra investir em renda fixa, que se falava muito na época, mas hoje eu não faria isso. Eu investiria, óbvio, mas eu não investiria num fundo de renda fixa. Se eu não me engano, foi até um fundo de crédito privado, então com certeza não é o que deve ser feito com o primeiro salário, né, o primeiro aporte nos investimentos. Já vou falar o que eu faria hoje. Mas pra complementar a minha história, além disso, na época eu queria muito comprar uma mochila, eu tava querendo comprar uma mochila há tempos, uma mochila específica, e eu usei meu salário pra comprar essa mochila. E isso me marcou muito, eu tenho essa mochila até hoje, inclusive, e isso me marcou muito porque é muito gostoso você, por conta própria, né, com seus próprios meios, seu próprio trabalho, conseguir conquistar tudo o que você quer. Pode ser pequena uma mochila, mas eu lembro que foi muito emblemático pra mim e muito, assim, serviu muito de exemplo pro resto da minha vida, do tipo, eu trabalhando, tendo meu próprio dinheiro, eu vou conseguir conquistar tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, desde que eu faça por onde, né? Mas enfim, momentos emocionais à parte, o meu salário foi muito significante, assim, eu lembro muito desse momento, eu lembro muito do que eu fiz com o meu dinheiro. Mas indo ao que interessa e seguindo a sugestão da Pamela, o que eu faria hoje? Gente, eu acho que não é segredo pra ninguém que todo mundo que quer começar a investir deve começar pela reserva de emergência. Reserva de emergência é um valor que você tem que ter guardado para custear eventuais emergências que vão aparecer na sua vida, imprevistos, como por exemplo, você ficou doente, precisa gastar um dinheiro a mais com remédio, ou então, deu uma batidinha com o carro, tem que fazer esse conserto do carro, ou então um cano dentro de casa estourou e você tem que consertar. A vida acontece, emergências acontecem, você precisa de dinheiro para custear, porque geralmente elas custam e custam caro. Então a reserva de emergência é esse dinheiro que você tem que ter. Ele deve equivaler a 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas ele deve ter esse tamanho que corresponde ao seu estilo de vida, para justamente você ficar mais tranquilo quando algo surgir. Porque geralmente, principalmente quando você tá recebendo o seu primeiro salário, você tá começando a sua vida financeira, né? Então vamos começar pelo caminho certo, já tendo essa reserva para custear eventuais emergências que surjam, para no futuro, quando você já tiver montado a sua reserva e tiver
galgando outros passos, outros objetivos, não ser uma emergência, um imprevisto que vai te abalar, vai abalar o seu planejamento para conquistar suas coisas, porque uma emergência muito grande acabou com o seu patrimônio. Então, esse é o primeiro passo sempre. E a reserva de emergência, ela deve ser investida, justamente porque existe um negócio chamado inflação. Então, se você deixa seu dinheiro parado na conta, ao longo do tempo ele vai perdendo valor. Então, esse dinheiro ele precisa estar investido para ele minimamente ir acompanhando a inflação, para você não ir perdendo o seu poder de compra no longo prazo, curto prazo, médio prazo, enfim. Inflação, ó, tá ali todo dia comendo o nosso dinheiro, então é muito importante que a gente cuide disso. E aí, gente, além disso, a reserva de emergência, ela precisa estar segura e também com uma liquidez alta, ou seja, você precisa resgatá-la com facilidade, porque justamente a gente não sabe quando essas emergências podem acontecer. Então a gente precisa ter acesso a ela rápido para lidar com essa emergência o mais rápido possível, né, pra gente não ter um problema maior ainda. Na verdade, existem uns 3 investimentos que geralmente são muito indicados para se fazer reserva de emergência. Tesouro Selic, que tem liquidez alta, ele rende a Selic, ou seja, ele acompanha, né, a principal taxa de juros do Brasil, e também é um investimento muito seguro porque é um investimento oferecido pelo governo. Nessa linha ainda, a gente tem os fundos referenciados DI, que são fundos que basicamente investem em Tesouro Selic. Na verdade, até a opção que eu hoje tenho a minha reserva montada. Eu vou mandar pro Edu um print do nome do fundo que eu invisto a minha reserva para vocês terem uma maior noção aí. Eu invisto pela Ativa, inclusive o QR Code está aqui na tela para vocês abrirem conta e investirem por lá também. E aí na Ativa eu boto a minha reserva de emergência nesse fundo que vai aparecer aqui na tela para vocês, o nome tudo bonitinho, certinho. Outra opção que também é muito válida para reserva de emergência são os CDBs com liquidez diária que rendem pelo menos 100% do CDI. No mercado existem muitas opções de CDBs com essas características, né, 100% do CDI, que rendem 100% do CDI, só que tem que prestar muita atenção, gente, porque CDB ele já tem um risco maior do que o Tesouro Selic. Então a gente tem que prestar muita atenção qual foi o banco que emitiu esse CDB para saber se é um banco saudável para você deixar, né, emprestar o seu dinheiro. Então, gente, isso é o que eu faria hoje com o meu primeiro salário. Eu investiria ele, mas para investir, eu acho que até antes disso, você tem que se planejar para entender quanto você pode investir. Eu acho que quando a gente começa a receber um salário, né, principalmente o primeiro, na verdade, quando a gente recebe o primeiro salário, a gente não tem uma vida financeira muito ativa, ou seja, às vezes você mora com seus pais, não tem conta para pagar, então fica ainda mais fácil você, já no seu primeiro salário, começar a investir. Mas eu acho também que é o momento que, quando a gente recebe o primeiro salário, a gente tá provavelmente num momento de crescimento, né? Não só financeiro, mas principalmente profissional. Então eu acho que nesse momento, além de começar a montar a reserva de emergência, eu acho que você deve investir em conhecimento, cursos, livros, qualquer coisa que te faça crescer como profissional para você aumentar cada vez mais quanto você ganha. Eu acho que isso é muito importante, tão importante quanto montar a reserva de emergência, então fica aí a minha dica, tá bom? Isso vai depender, né, o conhecimento que você vai adquirir e comprar, vai depender muito do que você faz, da sua profissão, dos seus objetivos, mas eu acho que, de forma geral, o seu primeiro salário, ele deve ser destinado, parte dele, né, pro seu conhecimento, pro seu crescimento profissional. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, fiquem à vontade para sugerir aqui através dos comentários novos vídeos para eu gravar. Eu tô sempre de olho, adoro conversar com vocês por lá. Por lá eu tenho um termômetro muito grande do que vocês estão achando dos vídeos. Então usem e abusem dos comentários, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!